A gente já parou para pensar como é que as nossas opiniões se formam? E, mais importante ainda, o que é preciso para que elas mudem? Muitas vezes, a gente acha que as nossas crenças são fruto de pura lógica. Mas a verdade é que os processos por trás de uma mudança de ideia são bem mais complexos e fascinantes. Hoje, a gente vai mergulhar na história de como uma mente descobre a si mesma. Então, vamos conhecer o Alex. Ele é engenheiro de software e, como muita gente, se orgulhava de ser uma pessoa 100% lógica. Sabe, ele acreditava de verdade que as opiniões dele eram super bem fundamentadas, construídas ali tijolo por tijolo com base em fatos e análises. Uma mente puramente racional. Pelo menos, era o que ele pensava. Mas aí é que está o X da questão, né? Como é que uma mente que se vê como tão lógica realmente muda de ideia? Porque não é tão simples quanto alguém chegar com um fato novo e pronto, a cabeça mudou. O Alex estava prestes a descobrir isso da maneira mais direta possível, por causa de um desafio que ia mudar a forma como ele pensava sobre o próprio pensamento. Tudo começou com um desafio que a chefe dele passou. Era um exercício de metacognição, que é basicamente o ato de pensar sobre como a gente pensa. A tarefa parecia simples: pegar um caderno e refletir sobre como e quando as próprias opiniões mudavam. Era um convite para uma verdadeira jornada interior. E olha, quando o Alex começou a mergulhar nesse exercício, ele foi percebendo que a mudança de opinião não era um evento aleatório que acontecia do nada. Tinha padrões. Ele começou a identificar gatilhos bem específicos que o fizeram abandonar crenças antigas. E nas anotações dele, ele descobriu 4 caminhos principais que guiavam a mente dele para uma nova forma de ver o mundo. Bora conhecer esses caminhos? Então, o que ele encontrou foram basicamente 4 caminhos. O primeiro, através de novas evidências. O segundo, ao encontrar uma nova perspectiva. O terceiro veio pelo poder da experiência pessoal. E o quarto? O quarto era quando ele se deparava com um argumento melhor. Vamos ver como cada um desses funcionou na prática. O primeiro caminho é talvez o que a gente considera mais lógico. O Alex lembrou daquela crença que quase todo mundo tem, né? De que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Como ele escreveu, essa mudança não foi de uma hora para outra. Foi um processo, sabe? Bem gradual, alimentado pela leitura de vários artigos científicos que mostravam evidências que não batiam e, o mais importante, destacavam que o contexto de cada pessoa importa. A ciência foi ali, aos pouquinhos, corroendo uma certeza. Agora, diferente da mudança lenta sobre o café da manhã, essa aqui foi tipo um estalo. O Alex era super a favor do trabalho presencial, mas isso mudou de repente. A chave foi um workshop que não só apresentou dados, mas também histórias de sucesso. Não era só uma evidência nova, era uma perspectiva inteiramente nova que reformulou a questão toda para ele. E então a gente chega no caminho que talvez seja o mais poderoso de todos: a experiência pessoal. O Alex sempre viu meditação como uma coisa meio mística, sem muita utilidade prática, mas, durante o período de muito estresse, ele resolveu tentar. E ele sentiu na pele os benefícios. A experiência direta simplesmente atropelou anos de ceticismo. Às vezes a mudança não vem da cabeça, vem do que a gente sente. E por fim, o último caminho que o Alex identificou foi o de um argumento melhor, mas vindo de uma fonte confiável. Ele tinha um gosto musical bem específico, sabe? Fechado. E o que mudou isso? Uma conversa com um amigo. Mas não foi uma discussão qualquer de isso é bom, isso é ruim. Foi um argumento super bem fundamentado, com exemplos convincentes que o fez enxergar complexidade onde antes ele só via simplicidade. Mas olha, identificar os caminhos para a mudança foi só o começo. O Alex também teve que encarar uma verdade meio desconfortável. Nem toda opinião é fácil de mudar. Algumas parecem que têm uma gravidade própria, sabe? Uma inércia que prende a gente nelas, fazendo a mudança ser um esforço gigantesco. Mas o que torna uma opinião pesada? O Alex percebeu que a resposta está em 2 coisas: investimento e identidade. Por exemplo, ele demorava para mudar de software porque já tinha investido um tempão aprendendo o antigo. E as opiniões políticas dele, que estavam ligadas a quem ele era, a identidade social dele, essas eram quase impossíveis de mudar. Por outro lado, coisas como recomendações de filmes ou de restaurantes, essas eram opiniões leves, super fáceis de mudar porque o custo pessoal era baixíssimo. E agora vamos para a parte mais, digamos, complicada do exercício. A pergunta final forçou Alex a se olhar no espelho e se perguntar: alguém já me criticou por ser intransigente? E foi aqui que a jornada deixou de ser só interna. Ele teve que encarar como a sua própria resistência à mudança era vista pelas pessoas ao redor. A primeira memória que veio na cabeça dele foi a de um debate no trabalho. Ele se viu tão focado em defender a própria ideia, em estar certo, que acabou sendo criticado por não conseguir enxergar o valor nas alternativas que os colegas estavam trazendo.
Naquele momento, o desejo de vencer a discussão foi bem maior do que o de encontrar a melhor solução. Essa percepção dos outros ficou ainda mais clara na avaliação de desempenho dele. A chefe apontou que ele demorava para adotar novas metodologias, e isso revelou uma desconexão gigantesca. O que para o Alex era familiaridade, era conforto, para a equipe era visto como resistência ao progresso, como intransigência. E, finalmente, veio a percepção mais profunda e talvez a mais honesta de todas. Ele se deu conta de que a raiz de muito disso era totalmente interna. Um desconforto, uma relutância puramente emocional em admitir que estava errado. Essa sensação, que aparecia mesmo quando a discussão era só com ele mesmo, era uma barreira poderosíssima contra a mudança. Ao fechar aquele caderno, o Alex já não era mais o mesmo. Esse exercício, esse verdadeiro despertar metacognitivo, levou ele a uma compreensão totalmente nova e muito poderosa sobre o que realmente significa ser uma pessoa que pensa de forma crítica, de forma lógica. Ele percebeu que o objetivo final da inteligência não é acumular um monte de opiniões corretas e sair por aí defendendo elas a todo custo. O verdadeiro objetivo é cultivar humildade para ouvir e a coragem para mudar de opinião quando a gente se depara com evidências, perspectivas, experiências ou argumentos melhores. E essa jornada toda tem um nome. Chama-se flexibilidade cognitiva. É a habilidade de adaptar o próprio pensamento diante de informações novas e, principalmente, a capacidade de admitir o erro. E o mais legal é que isso não é um traço fixo da personalidade, é uma habilidade. É algo que pode ser treinado e desenvolvido por qualquer pessoa. E a jornada do Alex nos deixa com uma pergunta para reflexão. Ele olhou para o espelho e examinou as próprias crenças. Agora, a questão que fica no ar é: qual opinião de longa data, talvez uma daquelas bem pesadas, vale a pena cada um de nós colocar em frente a esse mesmo espelho?